Você está feliz, irmão? Tá bom, tem 13 pessoas felizes. Sejam todos bem-vindos. E a princesa veio, Rafa? A Noemi veio? Ela já veio já, né? É eu que não estava, né? Mas ela é muito bem-vinda, tá? Que glorioso. Depois a gente vai ter um tempinho ali com ela, tá bom? Que maravilha, né, Rafa? O que o Senhor está fazendo é poderoso. Então, meus irmãos, quem é que está no som aí? É lá em cima? Está muito alto, irmão. Sou pentecostal. É. Baixa aí um pouquinho. Amém? Aí, tá bom. Vai indo. Só fingiu, né? Só fingiu? Não? Não, deu. Não é a mesma coisa. É, nem mexeu. Só fingiu que... Amém, queridos? Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Hoje à noite vai ser um pouquinho diferente. Apocalipse 4, 1. Vai na NVI para nós. Apocalipse 4, 1. Antes de eu fazer a leitura, queria que você redobrasse a atenção numa coisa. Eu percebo no meu espírito que eu fui autorizado a falar essa ministração ela é um pouco diferente. A gente foi convidado a aprofundar um pouquinho mais. Então assim, se você não entendeu em algum momento, eu tenho certeza que o Espírito vai entender e depois é só pagar um café. É fácil. Né? Antigamente, não entendi nada, vou embora da igreja. É só pagar o café, irmão. É muito fácil, né? 7,50, tá ali. Aí tu já entende na mesa. Então, hoje nós vamos... Eu tenho certeza que o Espírito vai fazer algo extraordinário em nosso interior, nossa família. A minha esposa está aqui, e os meus filhos, e a minha mãe veio hoje também. Glória a Deus, hein? E toda a minha família sabe que eu não vim aqui vender fumaça, irmão. Coisa que não existe, né? Eu vim aqui falar a verdade, tá bom? E a minha esposa está aqui, ela é prova disso, que eu vi Cristo. Não é mentira. Não estou falando que, o pastor Marco está soberbo. Não. É verdade. Vou falar a partir de algo que eu vi. Não vou falar de algo... É igual dieta, irmão. A gente fala, não, comer beterraba é bom, né, Maria? Mas aí eu não como. Ou pior, nunca comi. Faz bem, né? Só fala, nunca experimentou. Então não vim fazer isso. Eu vim falar de algo que eu experimentei. Você entende? E isso deu muito certo na minha vida, na minha família. Por isso que eu estou falando aqui com autoridade, irmão. Eu tenho certeza que você vai ser absorvido por essa verdade. Você nunca mais, certeza absoluta. Todo mundo está me ouvindo aqui. Certeza absoluta, você nunca mais vai ver o evangelho da mesma maneira. Talvez você vai escutar hoje aqui uma versão do evangelho e vai dizer, cara, nunca ouvi isso aí. Amém, pode ser também. Tá bom? Vamos junto lá, não? Vamos felizes, hein, irmão? Amém, irmão? Meu companheiro de... Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. Diga, porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu, né? E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Amém? Então já começamos com o Apocalipse, né? Para dar aquele climão, né? Igual quando era adolescente que os líderes falavam, não pode ler Apocalipse, irmão. Pode ler, senão tu vai ficar sem dormir, né? Mas o nome dessa mensagem é Suba para cá. E ela é um convite a você viver a partir de outra realidade. João, se você vê o capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse, ele estava vendo da sua própria realidade. Ele estava vendo, ele viu as igrejas, ele viu os erros da igreja. No capítulo 3, no capítulo 2 ele viu.
Essa igreja tinha Jezabel, essa igreja, ele viu os erros da igreja, ele viu um monte de coisa. Só que, no determinado momento da visão que ele teve, uma porta estava aberta, e uma voz que falou com ele, falou bem assim, ó, João, sobe para cá. O que significa isso? João, saia dessa realidade terrena, e você vai começar a ver de outra perspectiva. Eu quero te mostrar de onde que eu estou vendo todas as coisas. Eu quero mudar a tua vista. A maneira de você ver as coisas precisa mudar. Então João foi convidado a entrar em uma outra realidade, uma realidade celestial. Amém? Todos me entendem? E é um chamado a uma visão elevada, a uma visão superior. Apocalipse, capítulo 1, não marquei o verso. Capítulo 1, vai dar certo. O inimigo não vai me envergonhar. 10. Eu marquei o versículo. Aí, foi o 10 mesmo, aí, foi. É tudo Espírito Santo, mano, não deu certo, tá? E produtos Lucy. No dia do Senhor, aqui é... Esquece isso aqui, depois nós vemos isso aí, tá? No dia do Senhor, eu estava na carne. No dia do Senhor, fui pego na carne. No dia do Senhor, fui pego olhando as coisas da minha própria maneira. É isso? No dia do Senhor eu estava em espírito. Está dizendo que a carta do Apocalipse é uma carta escrita por um homem que estava em... Então por que tu está esperando escutar um barulho de trombeta? Por que tu está achando que é tudo literal? Vai cair fogo do céu, é isso? Se a visão é espiritual, por que nós queremos materializar uma visão? Por que a gente quer deixar tudo no literal? Se João está dizendo que é espiritual. Se é uma visão espiritual, é muito provável que o som de trombeta não é um som de trombeta, irmão. É o que a Bíblia diz sobre um som de trombeta. Não é a gente imaginar, aí as roupinhas no chão, né? Deixadas para trás. A maneira de ver o Apocalipse tem que ser espiritual, não pode ser literal. Então João foi convidado a ver de uma maneira espiritual as coisas. Quem está comigo, amém? E ele foi achado em espírito, uma visão no espírito. Não cabe a nós ter uma qualquer interpretação. No princípio do evangelho, irmãos, é como a mulher samaritana. Jesus ia falando de coisas espirituais para ela. Jesus, com a mulher samaritana, estava falando de coisas eternas. Só que ela não parava de pensar em sua necessidade pessoal. Todo mundo do evangelho, todos vocês que estão me escutando aqui, e eu peço que redobre a atenção, senão vocês não vão conseguir entender essa mensagem, porque ela é espiritual. Todos vocês aqui chegaram no evangelho igual a mulher samaritana, com uma necessidade, Jesus falando de vida eterna para você, pregando para você, e você olhando para Jesus, mas eu estou com um problema financeiro, mas eu tenho um problema na minha família, mas eu estou doente. Aí Jesus, não, quer te dar vida eterna, uma fonte no teu interior que joga para a vida eterna. Aí tu vai dizer, não, mas eu estou com um problema. Então todo mundo chega na igreja com uma necessidade. Só que nós não podemos parar neste lugar de necessidade, diga amém. Uma pessoa que nunca teve uma experiência no espírito, ela só pensa em si mesmo, ela só pensa em suas necessidades. Uma pessoa que ela nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, ela só vai pensar em si, e a minha bênção? E a minha vitória? E a minha casa, como é que fica? E o meu casamento, como é que fica? É meu, minha, meu, minha, meu. Só sai isso de uma boca
que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, só pensa nas suas necessidades. O problema de ser uma pessoa que só pensa na sua necessidade é uma pessoa que está aberta à manipulação. Uma pessoa que só pensa na sua necessidade tem uma porta aberta à manipulação. Se vocês verem nas igrejas aqui do Brasil, não só do Brasil, tá, irmão? Tem pessoas manipulando outras pessoas. Por que que essas pessoas se deixam ser manipuladas? Porque elas vão para a igreja levando a sua necessidade. Uma pessoa que se move por necessidade facilmente é manipulada. Facilmente é manipulada. A gente vê nas eleições, pô, preciso de uma carreirinha de barro ali, então vota em mim. Então você é manipulado a votar em alguém para receber algo que é a tua necessidade. E na igreja está cheio disso. Tem um monte de líder canalha que vê pessoas doentes, pessoas desesperançadas, pessoas com fragilidades. E o que que eles fazem? Eles olham a necessidade do povo e começam a manipular o povo. Faz esse voto, fica dessa maneira, faz assim, assado. E começa a abusar desse povo que é manipulável. Uma pessoa que se move por necessidade, ela é manipulável, irmão. Todo mundo aqui, em algum momento, já foi manipulado. Por quê? Porque estávamos se movendo por sua necessidade. Todos me entendem? Uma pessoa que se move por necessidade, ela encontra um líder pregando. O seu inimigo vai ver a sua vitória. Uma pessoa que é manipulável, que se move por necessidade, sempre vai encontrar alguém dizendo: a águia não anda com galinha. Uma pessoa manipulável sempre vai ouvir: você precisa ter princípio de honra. Honra que uma hora você vai ser honrado. Por quê? Porque essa pessoa, ela se move por necessidade, e ela acredita nessa palhaçada que se chama de evangelho, e não é. E eu te garanto, isso não é evangelho, irmão. É acredita, porque se move por necessidade. Uma pessoa manipulável, uma pessoa que está se movendo pela sua necessidade, ela escuta: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Que religiosidade, que coisa nojenta. Isso não é evangelho, querido. Isso não tem nada a ver com Cristo Jesus, pelo amor de Deus. Só que as pessoas são manipuladas por esse jogo de palavra. Por quê? Porque ela quer se dar bem. Por quê? Porque ela quer olhar o inimigo dela e dizer que ela está por cima, alimentando a carnalidade de um povo. Isso não é evangelho. Eu não tenho problema de dizer isso. Pouco me importa a Babilônia. Eu quero que pegue fogo, irmão. Eu não estou nem aí para a Babilônia. Ela quer se lasque, irmão. Eu estou aqui para falar de Cristo. Só que infelizmente temos que dedicar alguns minutos na nossa pregação para expor uma patifaria que tem acontecido na igreja brasileira. Amém. Depois você pode filmar, é patifaria. Se tu quiser fazer um vídeo eu falando, eu não tenho problema com isso. Não é evangelho. É bandido, é gente manipulando. Eu não tenho problema com isso, irmão. Não tem problema, eles que se virem. Nós estamos aqui pregando evangelho sério, irmão. Evangelho que transforma, irmão. Não que o Senhor não está preocupado com a tua necessidade, querido, mas se preocupe com a vontade do Senhor. Amém? A manipulação opera na necessidade da pessoa. Só tem manipulação onde tem necessidade exposta. A manipulação está edificando uma igreja que eles mesmos não querem ir, mas obrigam seus filhos a ir. A manipulação está edificando uma igreja, só que eles não querem ir nessa igreja, mas eles obrigam as pessoas a ir. Eles odeiam essa igreja, mas eles obrigam o povo a ir. Eles não acreditam em nada daquilo ali, mas eles acreditam o povo financiar. E aí nós vemos uma geração que não quer mais servir o Senhor, porque eles acham que aquilo ali é a igreja de Cristo, e não é. Garanto para ti, não é a igreja do Senhor. Então, estão edificando coisas que não são maus. Alguns não estão edificando coisa má,
Alguns também não estão edificando coisa boa. Só que o problema disso é que não edificam coisas eternas. A igreja lida com coisas eternas, não com coisa boa e coisa ruim. Às vezes, não, mas não está fazendo mal para ninguém, mas não é eterno. Não tem expressão eterna, para o Senhor é nada. Nós temos que entender isso. Se não tem a ver com a eternidade, a igreja está fazendo por quê? Outra coisa, quando a gente descobre que Deus nos ama, a gente acha que Ele vai fazer o que a gente quer, irmão. E não é assim. Ele me amou. Nossa, agora aí a gente começa, né? Ele me ama, eu determino sobre a minha casa. Mentira. Ele só vai fazer aquilo que é a vontade dEle. A gente quer manipular Deus, irmão, porque Ele acha, Deus me ama, Ele vai fazer a minha vontade. Eu declaro sobre a sua vida. Que? Você entende que estão edificando algo que parece a igreja, mas não é. Isso não é o corpo de Cristo, irmão. Deus nos ama, mas Ele vai cumprir a sua vontade, diga amém. Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Se eu der isso aqui de oferta, Deus vai me dar isso aqui. Se eu fizer essa movimentação, minha empresa vai assim. Que isso, irmão? Que é isso, irmão? Na boa. Sabe que uma hora eu vou realizar meu sonho de mandar para uma pessoa e dizer assim, é sério que tu acredita nisso? Sério, na boa, tu acredita nisso? Tu acredita que isso é evangelho? Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Somos manipulados, manipuláveis por causa das nossas necessidades. E o evangelho começa com você chamando Jesus para a sua vida. Jesus, olha ali a minha necessidade. E aí Jesus vem, toca, levanta e anda. O evangelho começa assim. Marta e Maria trouxe Jesus para a sua realidade. O evangelho começa, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida. Jesus entrando na tua casa, na tua vida, começa assim. Só que o evangelho não é isso, irmão. O evangelho é você saindo dessa realidade e subindo para cá. O evangelho é você entrar em Cristo, no corpo dele, e participar das coisas eternas juntamente com ele. Então não é você chamando Jesus para a sua realidade. Querido, Jesus já entrou na nossa realidade. Jesus já veio, irmão. Já entrou na nossa realidade. Jesus está em você, querido. Agora basta você entrar dentro da realidade dele. Então parece que o evangelho está incompleto. A gente só quer Jesus para nós. Jesus faz isso aqui, Jesus faz aquilo. Quando tu chega em casa, Jesus está varrendo, está limpando a louça. Que é isso? Que tu está mandando Jesus fazer tudo. Só que tem um convite, nós como igreja, sabe o que? Vem para cá, entra na minha realidade, não seja manipulado, entra na minha realidade, mude a sua maneira de ver as coisas. Isso não é o evangelho, irmão. Amém? E aí, nós vemos um monte de pessoas com um pensamento babilônico, tentando servir a Deus. Não dá de servir a Deus com um pensamento babilônico. Tem algo invadindo o nosso espaço de comunhão. O que? Está trazendo frustração. O que tem invadido? Pessoas congregam à sua maneira. Falam de comunhão da sua maneira. Acham que comunhão é um cachorro quente na mesa. Isso não é evangelho. Isso não é a verdade. Congregam a sua maneira. Eu faço assim, né, para congregar. Não é, você não determina nada, eu não determino nada. Irmão, tu tem noção que agora mesmo tem pessoas tentando definir a família? E a igreja ainda coopera em tentando redefinir a família. A família não pode ser definida pela igreja. A família já foi definida antes da fundação do mundo. Nós não temos o poder de definir nada.
Nós temos o poder de estabelecer aquilo que já foi definido na eternidade. Nós não temos esse poder de definir as coisas. Não, tu não pode, eu não posso dizer que comunhão é isso, se a gente não sabe nem o que é comunhão, o que é congregar, coisas que são, né, básicas. Uma pessoa que nunca andou no Espírito, olha, redobre a atenção, uma pessoa que nunca andou no Espírito tem dificuldade de viver em uma igreja que se move no Espírito. Se a pessoa ela nunca andou no Espírito, ela tem dificuldade de andar no meio das pessoas que se movem no Espírito. Ela não, é porque Charles, na cabeça dela a matemática não bate. Como assim que o pastor está assim, cara? Como é que ele se aguenta fazendo isso? Até tentam fazer, mas não vai, não funciona. Quem aqui nunca se perguntou, cara, como é que eles estão tantos anos fazendo isso e não se cansam? Eu não sei se só fui eu que fiz essa pergunta, irmão. Ou quando você começou a andar conosco, no começo é tudo lindo. Tem o CEAP, tem uns mestres, tem uns apóstolos, tem não sei quem, e tem o Charles tocando, tem todo mundo. Daqui a pouco, vai vindo, aí tu vai, começa a perder o sentido. Por quê? Porque nós éramos acostumados a ser entretido na alma, e andar no Espírito é outra coisa, irmão. A gente esperava ser entretido, a gente esperava uma promessa, a gente esperava um mover. Quem aqui nunca se perguntou isso, irmão? Como é difícil andar numa igreja que se move no Espírito. A pessoa não consegue se entender, ela não consegue se adaptar, ela fica frustrada. Irmão, nós estamos num tempo que nós temos que convidar as pessoas para ir no culto. Crente, irmão, nós temos que convidar crente para ir no culto. Entende, irmão? Irmão, na boa, eu vim há poucos dias de um lugar de 750 quilômetros para ir no culto. É 750, é daqui em Taubaté. Quem já foi em Taubaté é na Sonho de Deus. Daqui em Taubaté para ir no culto. Não faz sentido. Eu ainda estou meio sem sentido. Tudo para mim perdeu o valor. Ainda eu preciso voltar, eu estou voltando ainda. Ou espero que nunca mais volte. Mas tudo para mim perdeu o sentido. Imagina pegando carona, indo de pé, indo correndo, subindo, descendo. Não é asfalto não, irmão. É um carro com 20 pessoas, o carro que é para 5, 6. Todo mundo dentro do porta-mala, em cima do carro, irmão. Aí nós aqui para os bonitos. Entende, irmão? Isso não é evangelho, irmão. Agora imagine Jesus. Larga tudo aí e me segue. É que, não, vende tudo, dá para os pobres, me segue. Não é que não dá para ir. Tá bom, eu vou lá e depois eu volto aqui para te convidar para ir comigo. Não tem volta, irmão. O evangelho é siga-me. É siga-me. Pastor, eu estou sentindo falta de um discipulado. Siga-me. Vem perto. Você nem se importa, irmão. Às vezes nem se importa com o irmão do lado, com o pastor que está do teu lado. Aí quer saber de discipulado, nem sabe o que é discipulado, com todo respeito. O começo da ministração vai dar esse climão mesmo. Você entende? É segue-me. Por que está tantos anos aqui? Sara, por que nós estamos 11 anos aqui, Sara? É uma das mais velhinhas aí. As idosas. Está idosa andando com a gente 11 anos, né, Sara? Por que está assim? Porque ela quis seguir. É seguir, irmão. Sabe? Nossa alma era entretida em cultos. Agora a gente fica frustrado porque não operamos. Você já se perguntou por que quando você servia a Babilônia, a religião, você era tão intenso, agora em Cristo você não é? Quando você era da religião, tinha campanha de 15 dias, tu não faltava uma. Agora em Cristo, você faz o que quer. Você não faltava nada, irmão.
Era oração 5 horas da manhã, você ia. Chegava lá, tinha uma palavra xoxa. De uma pessoa que não é preparada. Que pouco se importava, estava lá só para bater o cartão. Mas você ia, não faltava. Você era humilhado. Você ia vender coisa no sinal igual um otário. Desculpa, mas tem que ser machucar mesmo. Igual um trouxa. Achando que a igreja é mendiga, precisa do dinheiro do mundo. O que você pensa do corpo de Cristo, irmão? Para a Babilônia nós nos dava. Para a Babilônia nós nos rendíamos. Para a Babilônia a gente financiava. Pastor ficou rico por causa de você, irmão. Pastor em poucos anos ficou rico por causa de você, querido. Agora para as coisas na verdade a gente não quer, a gente faz corpo mole. Você enriqueceu um monte de canalha. Essa é a verdade. E isso eu quero dizer bem claro. Não é evangelho. E pouco me importa que vai ter, pessoas vão te atacar, pastor Marco. Vai, tá tudo bem. Mas tem coisa que precisa ser falado. E o óbvio, às vezes tem que falar, irmão. Tudo que eu estou falando é óbvio, mas às vezes tem que falar. A gente se humilhava, irmão. A gente se humilhava. Meu Deus, quantas vezes eu perdi a educação física, às vezes. Porque tinha que ir de calça, irmão, de calça jeans, irmão. As meninas de saia jeans, como é que vai fazer educação física na escola? Porque você era manipulável. Porque você era ignorante. Irmão, tem gente com medo do diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Tem algo que é mais poderoso que o diabo, sabe o que? Ignorância. A ignorância é mais poderosa que o diabo. Essa ignorância precisa ser vencida. O diabo já foi vencido, irmão. Amém? Vamos continuar. Diz que ama Jesus. Está disposto a congregar, mas não está disponível. Está disposto? Ei, vamos lá? Vamos. Domingo 19. Não posso. Aniversário do cachorro do primo do meu vizinho. Sempre disposição, mas nunca está disponível. Como é que a pessoa vai ser usada por Deus dessa maneira, querido? Sempre Cristo é segundo plano. Seu tempo, seu dinheiro revela a verdade. Se você é uma pessoa carnal ou não. Se você já teve um encontro real com o Senhor ou não. Queridos, nós não somos inimigos dos carnais. Nós não somos inimigos deles. Pelo contrário, temos trabalho. Só que a gente não pode dizer que eles já tiveram uma experiência com a cruz de Cristo. Foram salvos, são lindinhos, são maravilhosos, são amigos. Mas eu não posso afirmar que teve uma experiência com Cristo. A pessoa que tem uma experiência com Cristo é igual Jacó encontrando o anjo do Senhor. Sai mancando, irmão. Quem vê assim, sai mancando. Quem tem um encontro com Cristo sai. Eu nunca me esqueço um dia que eu vim no retiro, cheguei em casa, mano, ai Senhor amado. Não. O que aconteceu? O que deu? Parece que um caminhão passou por cima de ti, cara. Eu falei, não, eu tive um encontro muito forte com o Senhor. Olha só, isso aqui é glória, tá, irmão? Olha aí, irmão. Eita glória. Só porque está na igreja, né? Em casa, ela ia dar com o tênis na cabeça. Aleluia. Você entende? Isso não gera uma indignação na gente, irmão? Eu fico bravo, eu já comecei, eu vou excluir tudo das redes sociais, eu fico bravo. Não vai mudar em nada, irmão. Eu na rede social e eu sem rede social não vai mudar nada. Eu tenho que fazer minha parte do evangelho, você a sua. E nós precisamos ter um encontro verdadeiro com a cruz. Sim ou não? Quando você foi salvo, você teve uma experiência com a cruz de Jesus Cristo, sim ou não?
Você teve fé. Olha só, irmão. Quando você foi salvo, você teve fé que aquele homem que estava preso no madeiro, inocente, era Deus, morreu por ti no teu lugar, e você teve fé que isso era obra redentora e você foi salvo. Tudo isso aconteceu com você, sim ou não? Tivemos essa experiência com a cruz, sim ou não? Você crê nesse Jesus que estava pendurado no madeiro? Claro que crê, meu irmão. E eu também creio. É lindo? Claro que é. Somos salvos através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo? Diga amém. Amém. Na cruz fomos perdoados dos nossos pecados, sim ou não? Fomos, na cruz de Jesus fomos perdoados do nosso pecado. Na cruz de Jesus você foi justificado, sim ou não? Era para ser você lá, Ele assumiu o nosso lugar e nós somos justificados nele. Amém. Na cruz de Jesus aconteceu isso. Na cruz de Jesus recebemos vida, sim ou não? Recebemos vida. Na cruz de Jesus somos salvos da ira de Deus, sim ou não? Deus estava irado, mas aí por causa da experiência que nós tivemos com a cruz de Cristo, a vida que está em nós, Ele olha para nós agora e não está mais irado. Estamos em paz com Deus, porque fomos reconciliados em Cristo Jesus, sim ou não? Na cruz de Jesus recebemos tudo isso, amém? Na cruz de Jesus estamos em paz com Deus. Mas eu te pergunto, aonde que está a vida no Espírito então? Onde é que está a obediência? Onde é que está o aperfeiçoamento? Não. Justificado, perdoado, reconciliado, paz com Deus, perdoado, na cruz de Jesus. Sim? Tá, e onde é que está a obediência do Espírito aí? Quem morreu lá foi Jesus. Onde é que está a obediência do Espírito? Onde é que está cumprir a vontade de Deus? Onde é que está? Nunca passou isso na sua cabeça? O que nos falta para obedecer então? Mateus 16, 24, por favor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de Jesus. A cruz que tu foi perdoado, a cruz que tu foi justificado. Olha aqui para mim. É a tua. Eu estou falando de outra cruz agora. É a tua. É a tua cruz, irmão. Tome a sua cruz e siga-me. Diversas pessoas agora mesmo nasceram de novo. Vou voltar de novo. Diversas pessoas estão dentro de uma igreja agora, participando de uma comunidade agora. Olharam para Jesus na cruz? Sim. Foram perdoados? Foram. Foram justificados? Foram. Foram reconciliados? Foram. Obedecem ao Senhor? Não. Fazem a vontade do Pai? Não. Por quê? Porque ainda estão parados do lado de cá da cruz de Jesus Cristo. Teve um encontro com a cruz de Jesus? Teve. Foi transformado por graça? Tem a vida de Cristo? Tem. Permanece na vida? Por quê? Porque está parado na cruz de Jesus Cristo e nunca abraçou a sua própria cruz. Igrejas agora estão ao redor da cruz de Jesus Cristo dizendo: lindo, lindo, lindo és. E não tem problema, é lindo mesmo, mas você precisa morrer na sua própria cruz. Porque se você não negar a si mesmo, você nunca vai conseguir obedecer o Senhor.
A cruz que te salvou é diferente da cruz que te aperfeiçoa. Redobre a atenção, senão tu não vai pegar. Eu estou falando de duas cruzes aqui, irmão. A cruz que te salvou, justificou, te perdoou, não é a mesma que te aperfeiçoa. A que te aperfeiçoa é você pregado na cruz. É a tua, é a minha. Por que nós temos uma igreja falando da nova aliança, novo pacto? Uau! Mas a vida é ruim, respondem errado, porque conhecem a cruz de Jesus, mas a sua própria cruz nunca tomou para si. Nasceram de novo, mas não experimentaram a morte na cruz. Amam Jesus crucificado, mas desconhecem a sua própria cruz. A cruz de Jesus, olha para mim aqui, ó. A cruz de Jesus é agradável. Sabe por quê? Porque é Jesus que está morto nela e não você. A cruz de Jesus não dói em você. Sabe por quê? Porque é Ele que está pregado e não é você. Por que nós estamos falando de uma igreja que é muito boa naquilo que canta, naquilo que prega, mas a vida é ruim? Porque nunca foi crucificado. Olha para Jesus, chora, mas se pergunta, por que não sou transformado? Estão pegando? A cruz que te salva é a cruz de Jesus, mas a cruz que te molda, a cruz que te dá uma vida no Espírito, é a tua. É que você tem que morrer, irmão. Eu vou te dizer, é inevitável a cruz de Cristo. O problema é que a gente foge. Na cruz de Jesus não conseguimos fugir. Nós olhamos para ela, a gente chora. A gente lê os evangelhos e vê a cruz de Jesus. Uau! Só que quando a cruz aparece em nossa vida, a gente quer fugir, irmão. A gente não é transformado porque a gente nega ser crucificado juntamente com Ele. Estamos muito vivos ainda. Você me permite ser mais didático para que tu entenda mais um pouco sobre a obra da salvação? Tudo bem? Vamos. O João e a Gislaine, pode vir. Gislaine, traz a tua jaqueta, por favor, que eu quero fazer uma. Fica aqui. O João é o teu espírito. O João é o teu espírito. Tá? É o teu espírito. O recipiente. A Gislaine é o Espírito Santo. Eita glória. Engancha aí. Fica abraçadinho. Quando você foi salvo, tu estava vazio aqui. Sai um pouquinho. Estava vazio, estava dengoso, estava chorando desesperado. Teve fé em Cristo Jesus. Estava vazio, desgovernado. A vida de Cristo. Aí tu viu Jesus, tá? Olhou Jesus. Tu crê que aquele Jesus morreu por ti, meu irmão? Tu crê, irmão? Glória a Deus. Ele perdoa os teus pecados. Tu crê, meu irmão? Amém. Aí o João começou a chorar. Aí ele recebeu a vida de Deus. Aqui está o Espírito Santo no teu interior. Ok? Agora vem cá, João. Fica aqui, fica aqui. O outro João. Você já está consumado. Irmão, olha aqui para o teu espírito. Nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem principados podem nos ser parados. O amor de Deus veio aonde, irmão? Na cruz de Jesus Cristo. Então essa obra aqui não pode ser mexida, porque aqui é a justificação. É a justiça de Deus fez isso. Você não merece, mas isso está dentro de você. Só que nós temos um camarada, vem cá, tu só dá problema. O João teve um encontro com a cruz de Cristo. Esse João aqui, não vai dar João, sai fora. Já confundiu, vem Elias. Vamos para o Antigo Testamento, irmão, Elias. O João, no espírito dele está consumado. Tudo bem? Está salvo.
teve uma experiência com a cruz de Jesus, mas essa aqui é a alma do João. Essa alma aqui tem necessidade, essa alma está frustrada, essa alma aqui, qualquer vento de doutrina ela vai atrás. Essa alma aqui foi desenhada para ser seduzida. A tua alma foi desenhada para ser seduzida. Tudo bem? Só que ela se seduz de qualquer coisa, cara. Ela não pode ver um pirulito passando na frente dela que ela quer. Ela está querendo ser seduzida a todo momento. Então ela foi seduzida pela serpente. Sim? Porque ela foi desenhada para ser seduzida. Só que ela foi desenhada para ser seduzida por Deus, pela obra de Cristo. Tudo bem? E o Charles é o corpo. Aqui está o teu espírito. Você crê na obra de Jesus Cristo? Sim. Aqui precisa ser aperfeiçoado. E lá precisa ser glorificado, porque lá morre, tá? Então nós temos aqui justificação, repita comigo, justificação. Santificação. Limpando ela. Santificação. Corpo. Glorificação. É isso que vai acontecer. Tu é só na vinda de Jesus, tá? Maranata, hora vem. Tu é só na vida de Jesus. Aqui vai morrer, tá morrendo já. Tá tudo resolvido aqui. Esse aqui precisa ser seduzido por Deus. Só que onde que está a obra consumada? Onde que ele tem que olhar? Para o Espírito? Sim. Só que ele está olhando para as coisas desse mundo. E escuta mais a serpente que escuta Deus. Confia na serpente, mas não confia nas coisas de Deus. Quando se abate, fica triste aí, Deus. A carne vem e começa a decidir. Vamos por ali. Vamos por aqui. E está abatido, faz o que a carne está mandando. Porque a carne está aqui sendo um. Só que sabe o que aconteceu? Um dia o João decidiu negar a si mesmo. João começou a se humilhar. Senhor, eu não consigo. Senhor, não vai a minha vida, Senhor. E o João aqui, a alma de João começa a clamar. Senhor, eu quero descansar em Ti. Só que ainda é seduzido por as coisas do mundo. Só que tem um porém.
tem um espírito, mas aqui você tem plenamente o poder do Espírito. Desculpa ser assim, mas eu preciso garantir que você entenda que talvez com muita humildade você nunca teve um encontro com a cruz ainda. Com muita humildade, por quê? Porque antes da cruz é imposição. Se você não teve essa conversão de quitar os véus e ver Cristo, você precisa ser convidado para ir no culto, você é obrigado para fazer as coisas de Deus, alguém tem que pedir para te ofertar, alguém tem que pedir para tu vir no ensaio, alguém tem que pedir para tu orar, alguém está pedindo alguma coisa, porque você nunca teve um experimento com a cruz ainda. Porque se você conhecer a cruz verdadeiramente, irmão, você é o primeiro a seguir. Agora você entende que eu não deixo ninguém ser primeiro do que eu, irmão. Não é porque eu quero, é porque a minha alma achou descanso na obra consumada no meu interior. Por isso, mais uma vez, irmão, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Você consegue ver agora, irmão? A sua alma precisa encontrar a cruz. Qual? A sua. A sua. Eu já desisti várias vezes, irmão. Eu já desisti várias vezes. Sabe por quê? Porque eu estava do lado de cada cruz ainda. E eu olhava, como assim? Tu estás aí pregado, era para mim me lavar? Como é que tu vai me purificar? Como é que tu vai me lavar? Eu me fiz de ladrão. E fui lá para o lado dele. Olha, Jesus, se tu é mesmo o rei, me recebe no reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vem. É a sua cruz, irmão. Você já está cansado de saber sobre a cruz de Jesus. Você é profissional na cruz de Jesus. Mas é muito provável que você nunca entrou na tua própria cruz, irmão. Irmão, é muito provável. Por isso que eu estou dizendo, o Espírito me autorizou a ir um pouquinho mais longe nessa mensagem. Não era para mim falar disso. Lembra que eu estava na justificação ainda? Quem estava acompanhando os cultos? Eu estava lá na justificação, não era para mim estar aqui agora, irmão. Mas o Espírito permitiu que você ouvisse essa verdade. Vivo tua realidade. Vivo pra te amar. Me submeto à tua verdade. Vivo tua realidade. Vivo pra te amar. Estou morrendo pra mim, corro a tua cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra mim, corro a tua cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Me submeto à tua verdade, vivo tua realidade, vivo pra te amar. Me submeto à tua verdade, vivo tua realidade, vivo pra te amar. Por isso que a gente fala tanto de realidade. Porque quando tu está aqui, quando eu falar está aqui, está tudo bem, vocês entendem? É a alma que não foi limpa, estou falando em espanhol também, se não foi limpa. Só que a realidade está lá.
Às vezes nos perguntamos, como pode ser tão veloz esse homem? Como pode ser tão forte e aguentar tanta pancada? É porque a realidade não está aqui. Nessa realidade não tem cansaço. Nessa realidade não tem desânimo. Porque aqui é outra realidade. Aqui nós não vemos mais como os olhos carnais. Aqui nós estamos vendo a partir de Cristo. Aqui é outra realidade, irmão. Por isso que os véus precisam ser retirados. E tu acha que quando fala de véu, tu achava que era só esse aqui, né? É o dentro de ti, tem um véu também. É o que te impede de ver Cristo dentro de você. Você me entende? O véu precisa ser rompido para a alma ver o Espírito. Para que a alma seja absorvida por tudo que é Cristo. Santificação, aperfeiçoamento, limpeza. Tudo que tu imaginar dentro dessa realidade é a alma que está sendo limpa, santificada. Porque ali já foi. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Volta lá. Segura aqui, segura ali. Lembra daqui? Começa a ver as coisas funcionar. Meu Deus, olha o reino de Deus, coisa mais linda, meu Deus. Olha só o reino de Deus se movendo, a igreja. Eita glória. Olha para a vida, não dá certo. Mas olha o reino de Deus, começa a ver as coisas. Que legal. Tá salvo. Tá tudo bem, nasceu de novo, né, Charles? Vai. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro, não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar, participar, fazer participação. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, da limpeza e do Espírito. Onde é que está isso? Na primeira cruz. E o outro está em você se render e morrer na cruz. Você entra e participa do reino de Deus quando você entrega completamente o seu eu, o seu si. Sabe o que é si mesmo? Negar a si mesmo. Lembra um dia que eu estava falando disso? Sabe o que é si? Sabe o que é a palavra si? É a palavra consciência. Toda vez que tu falar assim, ó, si mesmo, está falando de uma consciência. O si é uma consciência. Porque é de onde você toma as suas decisões. É o si. Quem está comigo? Então nós precisamos negar a si mesmo e tomar a cruz. Ser guiado pelo Espírito. Como que eu faço para negar a mim mesmo? Você se firma no que a palavra diz sobre você, ou você se firma na sua própria opinião? As coisas ao redor estão caindo, está tudo desmoronando ao teu redor. Você se firma naquilo que Deus falou para você, você se firma naquilo que o exterior está dizendo sobre você. Nós temos que negar aquilo que nós estamos vendo com esses olhos, irmão. E é terrível isso. Uma criança espiritual nasceu de novo, mas vive ainda debaixo de necessidade. Um morador de rua, a vida inteira morando na rua, em fração de segundos, ele é transladado para uma suíte presidencial com tudo incluso, pago,
pode usar o que quiser, está tudo pago a vida inteira. Ele vai sair das ruas, ele vai entrar dentro da suíte presidencial, mas ainda vai se comportar como um morador de rua. Adão, quando pecou, foi expulso do jardim? Imediatamente não. Deus conversou com ele, ele estava em pecado e estava dentro do jardim. Uma pessoa que estava em pecado dentro do jardim. Você foi transladado para o reino, irmão. Só que não significa que você foi limpo. Você ainda se comporta pagão. Por isso você tem que voltar lá no início da ministração. Você foi transladado para o reino de Deus, mas se comporta babilonicamente. Você foi transladado para o reino de Deus, mas se comporta como um egípcio. Você foi transladado para o reino, mas ainda se comporta com necessidades. Ainda trata Deus como seu patrão. Você mudou uma realidade, mudou, agora você vai na igreja, mas dentro de ti ainda precisa ser aperfeiçoado, irmão. Porque senão só vai ser um morador de rua dentro de uma suíte presidencial. Não vai desfrutar de nada, não entende nada. Por isso que nós precisamos abraçar a nossa cruz, negar a si mesmo, morrer na cruz. A palavra diz que o homem vai experimentar a morte apenas uma vez. Você já leu isso na palavra de Deus? Muito provável. Tem partes na sua vida que se repete. Por quê? Porque não morreu ainda. Porque o homem só pode experimentar uma vez a morte. Tem pecados, tem pensamentos que se repetem na sua vida e na minha vida, porque nunca experimentou a cruz. Porque se experimentar a cruz, não ressuscita mais. O filho maduro nega a si, deixa ser governado pelo Espírito Santo. O evangelho não é apenas o que Deus fez por você. O evangelho é sobre o que Ele quer fazer em você. É lindo falar do que Ele fez por nós. Glorificaríamos a vida inteira aqui pelo que Ele fez por nós, mas o evangelho não se trata só disso. O evangelho se trata do que Ele está fazendo dentro de você. Aleluia. Negar a si mesmo, como assim, pastor? Para de alimentar a carne, deixa ela morrer de fome, começa a alimentar o espírito. Pastor, como é que eu faço para alimentar o espírito? Começa não alimentando a carne. Não alimente a carne. É muito provável que você vai ouvir o espírito. Tem 1 milhão de pessoas, irmão, mandando mensagem para mim. Como é que faz para ouvir Deus? Não tem mágica, mas tem um passo. Sabe qual que é o passo? Para de alimentar a tua carne. Para de alimentar aquilo que tu quer. A carne é um bebê mimado. A carne é um bebê mimado. Quero, é meu. Chora, só pensa nela. Nós somos o corpo de Cristo, irmão. Não somos mais vários, somos um. Se um de vocês aqui reprovar, eu reprovo junto. Se alguém aqui olhar pornografia, eu estou olhando junto, porque nós somos um. Se você atrasar, eu atraso. Nós precisamos entender o que é ser um de verdade. E não é uma pregação, irmão. Charles, cheguei no confim da terra, né? Cheguei lá, a igreja linda, linda que eu estou dizendo, os irmãos. Porque a estrutura não tinha nada. Não tem porta, não tem janela, não tem banheiro. Cheguei lá para pregar. Falei, é aqui mesmo. Eles estão super acostumados com isso aqui, tá? Quem se ilude com isso aqui é vocês, achando, uau, MacBook. Eles não estão nem para ir por isso aqui. Nem aí. Isso aqui e nada é a mesma coisa. Até desligou, vai.
o Espírito Santo audível no meu coração: tuas pregações não funcionam aqui. Suas pregações não funcionam aqui. Fecha o computador e deixa a minha vida fluir. E aí eu lembrei que Marco não foi. Marco não foi. Marco está pregado na cruz. Marco nem sabe o que é um território africano, porque ele não foi. Porque está crucificado juntamente com o Senhor. Imagina, Gislaine, tu chegar lá com a pregação toda linda, né? E dizer que aqui não funciona, aqui é só vida. Ah, irmão. O primeiro passo é não alimentar a carne, deixar ela morrer de fome e começar a alimentar o espírito, com toda a graça e todo o respeito do mundo inteiro. Chegou o momento que eu e o pastor Cristo, a gente foi nos lugares muito difíceis, e a gente chegou a esquecer de comer. A gente já estava mais de 24 horas sem comer, e lá não dá para tu beber água, só água, a garrafinha lacrada, porque se tu beber a água deles lá, eu ia ficar. Meu corpo não tem anticorpos para aguentar. 64% de Moçambique não tem água, irmão. Eu cheguei até a esquecer de comer. Daqui a pouco a profeta dela falou: meu Deus, o pastor Cristo e o pastor Marco nem comeram. Mas também quando a gente comer, irmão, deu ruim. Chegou a esquecer. Era só avanço, era só falando do Senhor. E daqui a pouco, meu Deus, a carne nem se alimentou. Viva no Espírito, irmão. Não se conforme com a sua vida. Viva no Espírito. Viva no Espírito. E eu falo isso aqui com o coração de pai. Para mim não ser desagradável e olhar para vocês e dizer assim: ó, talvez você nunca teve uma experiência com a cruz, irmão. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Aleluia. Aleluia. Nos ofendemos ainda porque não passamos por essa cruz ainda. A gente se ofende, irmão, porque não experimentamos a cruz ainda. Temos a vida, mas nós não somos úteis no reino, porque nunca fomos crucificados. Digo isso com muita convicção, irmão. Obrigado a todos que conseguiram promover isso. Mas se você quiser saber mais, 7,50 o café, tá? Mas eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Eu acho que quando eu pisei lá no território, uma cruz veio na minha frente, sabe? Dizendo: vem, sobe para cá. Foi uma operação rápida. Foi uma operação no meu interior muito rápida, porque senão eu não ia suportar. Eu não ia suportar, irmão. Canimambo, Chicoembo. Nos ofendemos ainda. A salvação não tem avanço em nossa vida. Por quê? Porque ainda não experimentamos a cruz. E para mim finalizar, uma porta aberta no céu de
Apocalipse 4:1. Agora que eu cheguei no Apocalipse 4:1, irmão. O Antigo Testamento, a gente via muito a palavra janela. Os fominhas já pegaram, né? No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, era muito a palavra janela. Noé abriu uma janela para ver. A janela do céu foi aberta, Malaquias. No Antigo Pacto, a janela do céu era aberta. Só que em Apocalipse não tinha uma janela aberta. Por quê? Porque o Antigo Pacto se trata de janela. E no Novo Pacto é uma porta. Porque você não foi feito somente para ver, igual Moisés viu. Sobe para cá. Entra. Ninguém entra por uma janela. E agora eu quero te perguntar: a sua vida é uma porta ou uma janela? A sua vida mostra uma vitrine ou convida pessoas para entrar nessa realidade? Eu não quero ser uma vitrine, irmão, para todo mundo olhar e dizer: oh, eu queria ter essa vida. Eu queria que a minha vida fosse uma porta chamando: vem. Não, mas eu não consigo. Consegue, venha. Venha mais. Venha mais. Eu sei que eu tenho 10 minutos. Eu fiquei muito constrangido. Eu sou uma pessoa que acordo cedo, sabe, irmão? Eu acordo antes do sol, só para dizer que fui primeiro que tu. Eu tentei manter esse ritmo lá. Algumas pessoas estavam orando por mim, amém por isso. Algumas não sabem disso. Mas eu fiquei com 2 dias com o meu nariz sangrando do ar seco. Está dando muita dor de cabeça, o nariz sangrando. Eu acordei cedo e estava indo no banheiro. O banheiro era fora assim, né? Era um alojamento de missionários. Quando eu fui passar para ir no banheiro, os pastores já estavam tudo levantado, os apóstolos. Tudo banho tomado, cheirosinho. Eu falei: o que é? Aí encontrei o pastor Ricardo. O pastor Ricardo: ei, Marco, que tal? Que tal? 10 para 6. 10 menos 10 menos 6. 6 e pico. 6 e pico. Estamos orando desde as 5. Não, estou orando desde as 5. Não, peraí. Vem estar conosco. Não é janela, é porta. Vem estar conosco. Tem uma palavra, traga uma palavra de devocional. Não é janela. Vem, amar. No outro dia eu já cheguei lá. Escutamos palavras lindas na mesa, devocional devocional tranquilo de 2 horas. Mas vem. Não espante as pessoas de você. Irmão, eu já olhei para pessoas acima do púlpito dizendo: uau, esse cara é um super homem. Não existe isso, irmão. Vem. Nós somos uma porta. Levante a cabeça, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós somos portas, irmão. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Toma minha cruz. A janela mostra Cristo, mas Cristo distante, limitado e sem acesso. Cristo distante, limitado e sem acesso. Mas a porta te convida para a realidade de Cristo. Só pode ser porta quem entrou por ela, irmão. A vida em Cristo pode ser porta somente quem entrou. O Evangelho não é sobre ver, não, irmão. O Evangelho é sobre entrar nessa realidade. Esse púlpito aqui não é uma vitrine. Sua vida não é uma vitrine. Nós somos uma porta eterna.
Agora você entende que Jesus falou: eu sou a porta. Jesus não falou só janela, irmão. Ele está dizendo: observe de longe. Para os fominhos aí que gostam. Noé, ele tinha uma janela na arca, mas a porta que foi aberta para ele pisar na terra. E a Bíblia diz que foi do próprio Deus que fechou a porta, né? Entre nessa realidade. Como? Negue a si mesmo, irmão. Negue a si mesmo. Nós precisamos pegar o instrumento divino, cruz, e destruir a sabedoria dessa casa aqui, ó. A sabedoria dessa casa está sendo destruída hoje. Aleluia, aleluia, Charles, aleluia. A sabedoria dessa casa está sendo destruída hoje. Destruída. Para que a sabedoria de Cristo se levante. O saber dessa casa está sendo afetado agora. Você não sabe nada. O saber dessa casa está sendo afetado agora. Porque você nunca negou a si mesmo. Nós nunca negamos a si mesmo. O nosso saber foi afetado pela cruz de Cristo. Hoje é o momento de a gente dizer: Senhor, Senhor, não sabemos nada, mas o Senhor sabe. Eu não quero que essa casa seja conhecida por saber muito. Eu quero que essa casa seja conhecida por quebrantamento no espírito, irmão. Quebrantado. Oh, tu conhece aquela igreja ali, sabe, em Banto, né? Conhecem muito da verdade? Não, não. É a igreja que quebranta. Que quebranta, que se humilha diante do Senhor. Que é pobre de espírito. Porque quer receber mais do Senhor. Chega, irmão. Chega de eu já sei e não funcionar. Chega de discurso bonito e não funcionar. Isso precisa ser rompido agora. Há uma disrupção aqui agora. Ah, porque reconciliação, já sei, mas não vive. Ah, porque o novo, já sei, não vive. O já sei precisa ser eliminado. Nós precisamos entrar, irmão. Chega de religiosidade. Chega de Babilônia. Eu odeio a religião. Eu odeio a Babilônia. Chega de religiosidade. Chega de a gente dizer que é isso e aqui não é. Deus quer saber daqueles que não são, irmão. Deus quer saber daqueles que não são, cara. Estou morrendo pra mim. Tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra mim. Tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra mim. Eu tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra mim. Tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Me submeto à tua verdade, vivo tua realidade, vivo pra te amar. Me submeto à tua verdade, vivo tua realidade, vivo pra te amar. Estou morrendo pra mim. Tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra
Estou morrendo pra mim em minha cruz. Tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra mim, eu tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Estou morrendo pra mim, tomo a minha cruz, vivendo em ti, que vivas tu. Tudo que precisa ser imposto, arrastado e obrigado, é porque nunca tivemos uma experiência com o Santo Espírito de Deus. Até podemos ver o reino, mas nós nunca entramos nele. Não é igreja, irmão, não faz sentido. Não faz sentido eu chegar e pedir para alguém: irmão, deixe dessa vida. Não faz sentido. Não faz sentido dizer: você precisa ofertar. Não faz sentido nenhum. Isso não é igreja, cara. Isso não é igreja. Tem que pedir para alguém. Todos nós devíamos fazer de todo o coração, porque nós experimentamos a cruz, cara. Isso não é vida no Espírito. Tudo que é imposto e arrastado está no antigo pacto, ainda está sobre a lei. E a lei diz que tem que morrer, cara. Está sob juízo ainda. Está no lado do juízo ainda. Isso me fez ver que eu nunca tive uma experiência forte ainda com o Senhor. Com todo respeito, irmão, eu queria ficar 3 dias cego, igual o apóstolo Paulo, cara, e fechar os meus olhos para esse mundo, cara, para poder ver as coisas do Senhor. Eu sei que eu não consigo impartir talvez uns sentimentos aqui, mas eu tomei uma decisão, cara. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu não quero só ser um homem, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ver todos conhecendo a Cristo, cara. Nós não estamos vendendo algo que não acontece. É verdade, cara. É verdade. Só que você, vivinho, não consegue participar. Você vivo para esse mundo, não consegue participar da glória eterna da cruz. Nós precisamos morrer, cara. Não adianta ver Jesus crucificado, cara. Eu tive uma revelação, vi Jesus crucificado, não adianta. É nós que temos que subir, cara. Aleluia. Tu vê, irmãos, eu precisei atravessar o oceano, irmão, para perceber o quanto eu era seduzido pelas coisas exteriores ainda. Eu precisei ir para um lugar que não tem nada, para ver o quanto eu sou seduzido pelas coisas ainda desse mundo, cara. Não tem problema em adquirir coisa, irmão, só não seja governado por ela.
queria convocar vocês, todos vocês, para que a gente fosse o Simão Sirineu, sabe? Eu me peguei com muita paciência com pessoas que eu não conhecia. Às vezes eu perco a paciência com você. Mas a gente precisa do Simão Sirineu. Você sabe quem é o Simão Sirineu? É o que ajuda a carregar a cruz nos dias mais difíceis, para que você seja crucificado, para que coopere com o aperfeiçoamento na sua vida. E eu queria saber se tem alguém disposto aqui, não somente caminhar com a cruz, mas ajudarmos uns aos outros a carregar a cruz e perder a vida para achar a vida. Porque aquele que quiser ganhar a vida, ele vai perder. Eu quero convocar os santos do Senhor aqui, aqueles que querem ser um sacrifício vivo. É legal as graças ministeriais, eu fluo na minha graça ministerial, amo ela, mas eu quero saber aqui, cadê o sacrifício vivo aqui, irmão? Aquele que vai perder para os filhos ganhar, aquele que foi como Davi, que não entrou no templo, mas deixou a planta pronta. Vai, Salomão, edifica, eu não vou entrar, mas a planta está pronta e o dinheiro daqui. Vai, meu filho, eu perdi a minha vida, mas tu vai. Eu perdi a minha vida, mas vocês vão. Eu quero saber quem é que está disposto a viver o verdadeiro evangelho. Porque talvez aquilo que nós vivemos há 3 horas atrás não era evangelho. Vamos nos despir das vestes babilônicas, despir de entendimentos que colocaram em você e você acha que é verdade. Vamos orar, mas eu estou falando pra gente orar, irmão, não é pra ficar olhando por nada. Vamos orar juntos aqui, vamos quebrantar juntos. Vamos se dispor, irmão. O que tu precisa, querido? Vim até aqui para não morrer, não adianta nada, irmão. Se você quer continuar se comportando como um pagão, volte para a igreja que você veio. Nós vamos seguir morrendo e vendo e experimentando essa verdade. Cadê os sacrifícios? Lembre das promessas que o Senhor falou para ti. Lembre das promessas que o Senhor entregou para ti. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Peguei falando com o Espírito Santo de uma maneira que nunca tinha acontecido, sabe? Ele me fez algumas perguntas e eu respondi tudo errado. Os nossos olhos ainda estão tão turvos, sabe? O Espírito Santo falou para mim: pô, Marco, você consegue ver uma unção pastoral na igreja base em algumas pessoas? É claro que eu consigo. Eu comecei a citar pessoas que têm vários dons, que o dom aparece.
O dom é muito visível. Eu comecei a citar, essa pessoa acha que sim, essa pessoa acha que não. E o Espírito Santo disse, você não consegue ver nada, vago. Sabe uma pessoa, um casal que o Senhor me mostrou claramente, que vão ser pastores aqui, é o José e a Patrícia. Eu vi no Espírito claramente o Senhor colocando a mão em vocês, levantando vocês como pastores, cara. Eu vi claramente. Claramente. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Fique tranquilo, não é amanhã. Mas o Espírito está dando destinos, mostrando coisas nessa casa. E vai ser coisas que você não espera. Coisas que você não espera. Para quem não me conhece há muitos anos, para mim finalizar, nós já vamos cantar, meus queridos. Mas quem me conhece desde o começo do ministério, onde nós andávamos, milagres e maravilhas aconteciam. Reuniões de conversão em massa. Vimos muitos milagres, curas e milagres poderosos, experiências poderosas, até o ponto do Senhor cessar tudo e eu olhar para Deus. Deus, o que está acontecendo? As pessoas não me chamam mais e os milagres não acontecem. O Senhor me chamou, estou em pecado. E o Senhor falou, você ama mais milagre do que a mim. E eu comecei a estudar a palavra de Deus. Comecei a estudar a palavra de Deus e conheci a Cristo Jesus. E hoje eu creio numa coisa, que os incrédulos vão começar a crer. Porque onde a gente vai passar, milagres vão acontecer. Amém. Obrigado, pastor, pelo seu amém. Onde nós passar, milagres vão acontecer e as pessoas vão ter que se render a Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Eles vão olhar para os milagres, não para o bem de si mesmo. Eles vão olhar e vão dizer, eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o milagre não me rouba mais. Ele não rouba mais o seu coração. Não tem problema com milagre, irmão. Não tem problema com milagre. O problema é que nós nos apaixonamos pelo mover e não amamos a Cristo. Estou sendo profético aqui. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Que linda graça do Senhor. Que linda graça do Senhor. Meu Deus, como é lindo, Senhor. Se você se alimentou dessa palavra, eu tenho certeza que você vai ver frutos maravilhosos. Estamos tentando facilitar ao máximo para tu viver uma vida no Espírito. E a nossa imaginação tem que sair, irmão. Não imagine. Veja. Não imagine. Não imagine.